no internacional não tem isso. E então não tem emenda. Não tem se atualizar. Não tem vamos sentar e vamos fazer a emenda constitucional do mundo, porque agora existiu um novo fenômeno chamado organizações fundamentalistas islâmicas terroristas internacionais globais que vão lá e dominam outros países e usam aqueles países de base para fazer um ataque contra alguém. Aí aquilo não está classificado no direito internacional. Não tem aquela classificação. Tanto que os Estados Unidos vai lá e usam um argumento jurídico dizendo o seguinte, olha, isso daqui não é um Estado, esses caras não são um Estado. Eles vão lá e usam um argumento jurídico dizendo o seguinte, olha, isso daqui não é um Estado, esses caras não são um Estado, eles não são combatentes e nem civis, eles são combatentes não legais. Uhum. E tipo, eles são uma outra categoria de coisa que nunca existiu. E esse é o argumento jurídico que os Estados Unidos traz para a história. E não tem precedente, não tem uma coisa igual àquela. Bom, e aí os Estados Unidos paranoico, né? E aí eu já sei as pessoas, não, os Estados Unidos invadiu o Iraque por causa do petróleo e tal. E nós vamos falar disso porque é óbvio que a história da Venezuela suscita essa discussão. Mas vamos deixar de lado um pouco a ideia do petróleo. Tá bom. Vamos só, né, seguir no raciocínio. Tá? Os Estados Unidos está paranoico e fala assim, os caras fizeram um ataque contra a gente precisa se preocupar com outros países que podem estar fazendo isso. E uma série de outras coisas. Nunca é um único fator na geopolítica ou na política internacional. Ninguém faz uma coisa por uma única coisa. É um conjunto de coisas. O Bush filho tinha uma paranoia com o pai. Tá na lista. Tinha a questão do petróleo? Tá na lista. Tinha a questão trazer democracia para o Oriente Médio? Tá na lista. Tinha a questão do medo do Saddam Hussein tá construindo armas de destruição em massa, que depois foi desprovado claramente que não existia. Mas o Saddam Hussein já tinha usado armas químicas contra o seu próprio povo. Então, a paranoia toma conta dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos falam assim, eu quero ir lá e derrubar ele. E aí o Conselho de Segurança vira e fala assim, não, peraí. Agora já não quero que você faça isso. E não é quero baseado no argumento legal. Quero porque é política. Não quero. Aí você tá indo longe demais, tô achando que você tá ficando muito poderoso, tô achando que você tá se metendo em muitos lugares ao mesmo tempo. E aí o negócio já começa a travar. Só que daí de 2003 em diante, o mundo só ladeira abaixo. Passa mais 10 anos depois, a gente tá a geopolítica, ela tá em erupção, assim, ela tá voltando na sua potência máxima. Tanto que 10 anos depois é 2013, a Rússia já invade e anexa a Crimeia em 14. Ou seja, a gente já tá com a geopolítica de volta fervendo. E aí não tem unidade. Até lá, você tinha o Conselho de Segurança, por exemplo, quando o Lula e o Erdogan encontraram com o Ahmadinejad do Irã e abraçaram e falaram, assinamos um acordo. O Conselho de Segurança olha e fala assim, não, mas espera aí, quem é você, Turquia, Brasil, resolvendo uma coisa, um assunto nosso aqui? O Conselho de Segurança ainda responde com unidade e vira e sanciona o Irã. Mas essa foi o último capítulo da funcionalidade política daquele órgão. Dali para frente, a animosidade, a competição tá tão acirrada que ninguém, não é porque eu concordo ou não, eu só de birra ou só de virar e falar assim, eu não posso dar um espaço para os Estados Unidos ou para a Rússia ou para a China ou para o outro avançar um pouquinho. Eu vou bloquear qualquer ação. Isso não é justiça, isso não é judiciário. Isso é política pura. Então, não dá para a gente imaginar que as bases do direito internacional elas estão colocadas. Aí eu estou falando isso, né? As pessoas, o Rock não acredita no direito internacional. Não é sobre isso. Eu estou fazendo uma descrição da realidade. A gente pode ter uma conversa. O mundo seria melhor com o direito internacional? Com certeza. É óbvio que é com certeza. Eu prefiro viver num lugar com regras e leis do que um lugar na lei do mais forte. Que, aliás, essa é a concepção básica da democracia. A ditadura não, é a lei do mais forte. A regra e a lei ela pode ser curvada para os interesses daquela turma que está no poder. Ou seja, essa discussão sobre como o mundo seria melhor é diferente de como o mundo é. Sim, total.